História, volume 2, sexto ano, Grécia Antiga, da página 50 até a página 58. Formação da Grécia Antiga. O povoamento do território grego aconteceu com o resultado de inúmeras invasões de povos de origem indo-europeia, ou seja, povos da Ásia e de outras partes da Europa, iniciadas por volta do século XX a.C. Os primeiros invasores foram aqueus, que ali se estabeleceram entre 200 anos antes de Cristo e 1700 a.C. Eles se tornaram secundários e se misturaram à população já existente na região. Após esse período, vieram os eólios e os jóios. Por volta de 1100 a.C., ocorreu a invasão dos dórios, os quais se espalharam por grande parte do território. Da fusão de todos esses povos, formou-se o povo grego. Observe no mapa os povos que formaram a civilização grega. Nós temos os dórios, eólios ou aqueanos, jônios e outros povos. Esses outros povos estão simbolizados da cor rosa. O relevo da Grécia continental é bastante montanhoso, o que naquele período trazia dificuldades para a comunicação entre os seus habitantes. Além disso, o solo rochoso era pouco fértil. Aliado a fatores históricos como as invasões, isso tudo colaborou para que os gregos buscassem no mar a saída para ocupar outras regiões. O fato de que o litoral era extremamente recortado favoreceu a navegação e o comércio externo. Períodos históricos. Muitos estudiosos costumam dividir a história da Grécia Antiga conforme as características de cada momento histórico. Vamos ver alguma delas. Creto messênico. Nesse período ocorreu o uso de metais vindos do Oriente e o alfabeto de origem fessênia. Pré-homérico. Formou-se aos polis. Ocorreu a expansão dos gregos para o Oriente e Ocidente. Homérico. Foi o início da democracia em Atenas e cunhagem de moedas. Cunhagem de moedas é quando eles fizeram as moedas, né? Clássico. Atenas liberou Confederação de Delos. Ocorreu o desenvolvimento da filosofia e as campanhas de Alexandre da Macedônia. Helenístico. Ocorreu o domínio macedônio sobre a Grécia Antiga. Organização política. No início da história, a principal forma de organização social e política da Grécia Antiga eram os gênios, comunidades formadas por grande grupo familiar, descendentes de um antepassado comum. Esse grupo familiar herdava as terras e trabalhava nelas de forma coletiva. O chefe era um patriarca que exercia função militares, jurídicas, administrativas e religiosas. Com o passar do tempo, a forma de organização em comunidades gentílicas entrou em crise, pois a população cresceu e não existia terras férteis para todos que viviam da agricultura. Grandes porções de terras que antes eram coletivas tornaram-se propriedades privadas de antigos membros dos gênios. Apenas uma pequena parcela da população garantiu a posse de terras, ao passo que a maioria ficou sem terras. Dessa forma, entre o século XVIII
Antes de Cristo e o século XVI, as pessoas passaram a agrupar-se em cidades-estados, também conhecida como polis. Inicialmente, as polis eram governadas por monarcas, responsáveis por questões administrativas, religiosas, militares e jurídicas. Durante o período de monarquia, existia um conselho que controlava os poderes do rei. Esse conselho era formado pelos grandes proprietários rurais, ou eupátridas, também chamados de aristocratas. A imagem a seguir representa a Acrópole da cidade de Atenas. Percebe-se que a Acrópole ficava em uma região elevada da cidade e rodeada por muralhas. Nas cidades-estados, os habitantes falavam a mesma língua, tinham a mesma religião e seguiam as mesmas tradições. Entretanto, tinha leis e governos independentes. Algumas vezes tornavam-se rivais. Por volta do século VII a.C., a aristocracia passou a exceder o poder nas cidades, constituindo uma oligarquia. Uma oligarquia é um governo de poucas pessoas, tá bom, pessoal? Ele é pertencente a um mesmo grupo, mas somente algumas pessoas que têm o poder. A partir do século VI a.C., outras formas de governo se formou na Grécia Antiga. Em Atenas, por exemplo, em 1545 a.C., houve uma forma de governo chamado de tirania. A tirania é um governo de apenas uma pessoa. Ou seja, um cidadão passava a governar a cidade no lugar da aristocracia. De modo geral, nas cidades-estado, grande parte da população era formada por escravos e estrangeiros, e eles não tinham poder. Eles não participavam das decisões políticas, porque eles não eram considerados cidadãos. Em razão do relevo montanhoso que dificultava a agricultura e do aumento da população, muitos estrangeiros que moravam na Grécia e muitos camponeses se estabeleceram em outras terras. Essa prática favoreceu o surgimento de colônias gregas, as quais se tornaram importantes cidades-estados e centros de comércio. Algumas delas originaram cidades europeias conhecidas, como Marsella, na França, e Nápoles, na Itália. As colônias gregas, fundadas em diversos territórios ao redor dos mares Mediterrâneo, Egeu e Negro, possibilitaram o desenvolvimento do comércio e da agricultura, ocasionando o enriquecimento de comerciantes e artesãos, que começaram a exigir maiores participações dos governos das cidades. Esse fator e as dificuldades enfrentadas pela parcela pobre da população ocasionaram diversos conflitos sociais em algumas cidades gregas. Observem aí, pessoal, no mapa, a expansão das colônias gregas. Toda essa parte em rosa, elas eram colônias gregas, então eram muitas, né? Cidades-estado. Cada cidade-estado tinha as suas particularidades, então cada uma tinha suas leis, né? Cada uma tinha os seus recursos. Nós vamos falar sobre duas, sobre Atenas e Esparta. Atenas é a atual capital da Grécia. Ela é situada na região da Ática e ela foi fundada pelos jóios na antiguidade. Esparta originou-se dos grupos dos dórios que chegaram à região da
Lacônia. Com poucas terras férteis, os atenienses desenvolveram um intenso comércio no Mediterrâneo. Atenas vivenciou inúmeras experiências políticas e reformas sociais. Inicialmente foi governada por reis denominados basileus, que tinham amplos poderes e exerciam funções de chefes supremos, sacerdotes, juízes e comandantes de exércitos. Eles governavam com o apoio de um conselho denominado Areópago, do qual participavam somente os membros da aristocracia, os eupátritas. Estes logo concentraram o poder em suas mãos, formando uma oligarquia. Somente os eupátritas podiam decidir sobre os problemas da cidade, o que acabou gerando conflitos sociais em Atenas. Na tentativa de resolvê-los, alguns legisladores fizeram reformas políticas e sociais. A democracia ateniense é bastante diferente da democracia em que vivemos na atualidade. Somente quem podia participar da democracia ateniense eram os homens, pois eram considerados cidadãos e poderiam agir na esfera política. Os escravos estrangeiros e as mulheres e crianças atenienses não tinham qualquer direito político. Esse regime não tinha como base a renda das pessoas, mas sim os critérios de nascença e gênero. Nesse sentido, foram estabelecidos os pagamentos para a atuação das assembleias, como forma de garantir que todos os cidadãos tivessem condições de atuar politicamente de forma igualitária. Então, aquela pessoa que não tinha o direito de nascença, ela poderia comprar um lugar lá para ela poder opinar na política, pessoal. De acordo com essas explicações, realizem as atividades com atenção.